Olha, quando a gente fala de custos em alimentação coletiva, a primeira coisa que vem à mente é preço, né? Negociar, negociar, negociar. Mas, e se a maior economia não estivesse no preço final, mas sim escondida no processo? Vamos investigar como estruturar a compra e não só negociar pode ser a ferramenta de gestão mais poderosa que existe. Então a grande pergunta é: para onde o dinheiro está realmente indo? A resposta raramente está só na planilha do fornecedor. Ela está, na verdade, nos processos não estruturados do dia a dia, naquelas decisões urgentes que, por falta de método, custam muito caro no longo prazo. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos falar dos custos que ficam escondidos na improvisação. Depois, vamos apontar onde exatamente o valor se perde. Aí a gente entra com a solução, o poder de ter um método. Mostramos como ir da especificação ao controle total e, por fim, como isso vira uma baita ferramenta de gestão. Ok, vamos mergulhar nisso. A primeira parte da nossa análise foca nesses custos ocultos da improvisação. Quem está na operação sabe como é. Todo dia uma urgência, um incêndio para apagar, a gente resolve, claro. O problema é que essas soluções do momento podem criar pequenos vazamentos financeiros que, com o tempo, viram uma verdadeira inundação. E aqui é fundamental deixar uma coisa bem clara. O problema raramente é falta de esforço da equipe. Pelo contrário, a questão central é a ausência de um método. Uma simples requisição feita de forma meio vaga, um detalhe técnico que passa batido, podem parecer coisas pequenas, né? Mas os efeitos disso se acumulam e geram consequências enormes, tanto financeiras quanto operacionais. Certo, mas como é que esses problemas, que parecem abstratos, se transformam em perdas financeiras bem concretas? Vamos detalhar agora os pontos críticos onde o valor da operação realmente escapa por entre os dedos. Olha só a diferença crucial entre comprar insumos e contratar serviços. Com insumos, o risco é relativamente baixo. Se o produto vem errado, ele é simplesmente trocado. Agora, com serviços, o risco é muito alto. Um erro no escopo de um serviço de limpeza, por exemplo, não gera uma troca. Gera aditivos contratuais, retrabalho e um aumento permanente no custo mensal. E onde é que essas falhas costumam acontecer? Geralmente aqui. Escopos genéricos que abrem margem para qualquer interpretação. Frequências de execução que não são claras. Falta de critérios objetivos para aceitar um serviço. E, claro, a falta de indicadores para medir a performance. Cada um desses pontos é uma porta aberta para problemas. E o ponto crucial é este. É exatamente na combinação dessas pequenas falhas, nessa falta de clareza, que o custo começa a se perder. Essa frase resume a origem de grande parte dos desvios financeiros em contratos de serviços. E as consequências vão muito além do financeiro. A falta de uma validação técnica adequada, feita por um profissional responsável, como um nutricionista, por exemplo, pode gerar um verdadeiro efeito dominó. A gente está falando de multas contratuais, sanções sanitárias, aumento de custos com o retrabalho e, no pior dos cenários, um risco real à saúde do consumidor. Certo, já entendemos bem o problema. Agora vamos para a solução. A saída é mudar a mentalidade, sair da compra reativa e adotar um controle proativo. E isso é feito através do poder de um método bem definido. A ferramenta central desse método é a especificação técnica. Mas o que é isso exatamente? Pensa nela como uma ponte, uma tradutora. Ela traduz uma necessidade da operação, que pode ser complexa, em requisitos que são claros, que podem ser medidos e, mais importante, que podem ser cobrados de um fornecedor. E como se constrói uma especificação técnica que realmente funciona? Não é um ato de inspiração, é um processo. Vamos ver agora as 5 etapas fundamentais para transformar uma necessidade em requisitos robustos e que podem ser controlados. Esse esquema mostra a primeira parte do processo. Começa na etapa 1, identificando a necessidade, evitando termos genéricos como produto de boa qualidade e focando em critérios objetivos. Na etapa 2, isso é traduzido em especificações técnicas, como o tipo de corte ou a gramatura da porção. E na etapa 3, que é crucial, há a garantia de que essa especificação esteja alinhada aos padrões operacionais, como os POPs e as fichas técnicas. Recapitulando as 5 etapas. Primeiro, identificar a necessidade real para resolver o problema certo. Segundo, traduzir essa necessidade em requisitos objetivos para não ter dúvida. Terceiro, alinhar com os padrões existentes para garantir consistência. Quarto e fundamental, validar com o profissional técnico para mitigar riscos. E quinto, um passo que muitos esquecem, monitorar continuamente para garantir que o planejado se torne realidade. E o processo continua. A etapa 4, de validação,
é o momento em que um profissional técnico, como um nutricionista, confere a conformidade legal e a segurança alimentar, evitando aqueles riscos que a gente viu. Depois, na etapa 5, o monitoramento entra em ação com auditorias e análise de não conformidades, transformando a especificação em um documento vivo que se ajusta e melhora com a operação. Chegamos à conclusão, e aqui o importante é entender que a especificação técnica não é só um documento burocrático. Ela é uma ferramenta estratégica de gestão que eleva e muito o valor do trabalho de quem a elabora. Essa é a ideia central que precisa ficar. Uma compra de sucesso, um contrato bem gerenciado, não começa na negociação do preço. Começa muito antes. Começa na inteligência e na qualidade que foram investidas na criação da especificação técnica. Os benefícios são claros e estratégicos. Uma especificação bem feita direciona toda a contratação, garante que a produtividade seja alcançada, assegura que o serviço seja executado como foi planejado e, o mais importante, minimiza os riscos financeiros e operacionais para toda a operação. E para finalizar, fica uma reflexão. Diante de tudo isso que a gente viu, qual é o custo real da próxima decisão, se ela for tomada sem o método?